Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa terça-feira, para fechar com chave de ouro, essa terça de abertura de uma nova janela para o Vasco. O Vasco que antes poderia fazer contratações comprando ou pegando por empréstimo jogadores de outros clubes, terá que se virar nos 30 para buscar em exatamente 7 dias, até o próximo dia 10 de setembro, reforços que estejam livres no mercado. A gente vai comentar sobre isso, sem dúvida alguma, mas vai trazer informações muito importantes, principalmente sobre essa virada de chave do nosso Cruz Maltino. A euforia de uma janela de transferências, da chegada de Maxime Domingues, da tentativa por Ian Glavinovic, fez com que o vascaíno se esquecesse um pouquinho do que rolou domingo e principalmente do que hoje acontece dentro das quatro linhas no nosso Vasco. Meu amigo, eu bato na mesa e te confirmo, você aí do outro lado, há mais de 4 anos que não vem sendo tão feliz como torcedor do Vasco. A gente vai te explicar isso, porém antes de começar o vídeo, né, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Você que está aqui, ó, diariamente no Acorda Vascão, no Fala Gigante, no Boa Noite Gigante, acompanhando o nosso vídeo todos os dias, te peço de verdade, não saia desse canal sem a sua inscrição. Você, porém, meu amigo, que está chegando aqui pela primeira vez, aguarde, não se inscreva agora não, veja o vídeo, veja o nosso conteúdo, conheça primeiramente o nosso canal. Se você curtir, se você gostar da forma como a gente te informa, aí eu peço realmente para que lá no final do nosso vídeo você se inscreva. Sua inscrição é de suma importância. Tem muita gente que acha que não vale a pena se inscrever, que não é importante deixar a inscrição. Muito pelo contrário, a sua inscrição faz com que o canal Gigante cresça cada vez mais. Você se inscrevendo ajuda o crescimento também aqui do nosso canal. Show? Além disso, curta o vídeo, compartilhe, vamos que vamos, para cada vez ter um Vasco melhor e um canal do Gigante também melhor para vocês. Vamos então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco, meu amigo, porque a janela de transação entre clubes foi fechada. O Vasco, caso não consiga contratar, e abro um grande parênteses aqui, é o objetivo contratar, mas nunca saberemos o que irá acontecer. Caso o Vasco não consiga, nesses próximos dias, trazer atletas livres no mercado, o Vasco da Gama terá que ir com esse atual elenco para o restante da temporada. E eu vou ser sincero para você, tá? O elenco é limitado? Muito. O elenco precisa de reforços? Com toda certeza. Mas eu acho que esse elenco aí ele não vai dar muitos sustos ao torcedor vascaíno até o final do ano. Eu creio que se chega aí mais 2 jogadores, assim, realmente 2 atletas fortes, de qualidade, o vascaíno poderia sonhar até com coisas ainda mais altas nesse ano, que traria mais segurança. Hoje, infelizmente, o torcedor do Vasco, ele não tem confiança, principalmente no seu sistema defensivo. A gente não tem essa confiança. Se vier um zagueiro, aquele zagueiro de qualidade, com passagem pelo futebol europeu, que a gente olha e fala, caraca, a gente tem um xerife na zaga. Eu creio que o Vasco iria olhar para a temporada de 2024, olhar para uma Copa do Brasil, olhar para uma Libertadores de 2025, sonhando e acreditando muito na possibilidade de coisas como essa acontecer. Com Léo, Maicon e João Vitor apenas à disposição, talvez o Vascaíno não olhe dessa forma. Tá ruim? Não, não tá ruim, mas pode melhorar e muito mais, como também com relação à situação das nossas extremidades. O Vasco hoje é uma equipe que não tem dentro do seu elenco pontas à disposição do Paiva. O Vasco ele tem Jean Davi Menezes, que é um baita de jogador. O Vasco tem o David, que é um jogador ok. Falar que é um baita de jogador não, um jogador ok, que infelizmente não é um atleta regular. O Vascaíno, ao mesmo tempo que critica o David num jogo, ele elogia o David no outro, porque não é um atleta regular. Não é um jogador que a gente vai olhar em todos os jogos e vai saber, esse cara vai entregar. O David não é esse atleta. Jogador muito irregular, infelizmente, é o DVD. Aí a gente tem o Emerson Rodrigues, que a gente viu que é um jogador completamente intuitivo. É aquele atleta que a gente não pode contar.
É um jogador para colocar fogo no jogo, para entrar no segundo tempo, de mano a mano, pegar o sistema defensivo do adversário cansado. O Emerson Rodrigues vai com toda certeza sobrar. Mas, infelizmente, não é um jogador que a gente vai contar para o time titular. E o Vasco para por aí. Raí é um jogador nitidamente em crescimento, mas por ser um jovem, 18 anos, gente, vai variar, né? Vai passar por momentos de irregularidade. Não é um atleta regular ainda durante toda a temporada de 2024. O Eric Marcos foi negociado. O Leandrinho é um lateral esquerda que faz a ponta esquerda, mas não é jogador para isso. Então, assim, o Vasco precisaria de pontas. Precisaria. O Adson, infelizmente, se lesionou. Estamos trazendo o Maximiliano Domingues, que é um meia, mas que sabe fazer a ponta, mas a gente também não sabe se ele vai dar certo ali. Então, o Vasco, ao meu ver, ele precisaria reforçar a sua defesa, reforçar o seu ataque, reforçar parte do elenco, que hoje, nitidamente, o Vasco precisa de reforços. Mas volto a repetir. Mesmo diante de ontem, termos fechado a janela de transferências com o pensamento, né, de caraca, a gente podia mais. Hoje nós não podemos reclamar, cara. Eu acho que se o Vascaíno hoje, de verdade, fala aqui, assim, um papo reto, né? A gente tá num vídeo, mas é como se a gente estivesse numa live. Se eu estivesse ao vivo aqui, numa conversa com vocês, porque esse é o meu intuito no meu canal. Se a gente tá reclamando, cara, estamos reclamando de boca cheia. Muito de boca cheia. O Vasco, há 4 meses atrás, quando a gente olhava para o Vasco e tinha Álvaro Pacheco como técnico, a gente falava, a gente vai brigar para não cair até o final do ano. Quando a gente tomou de 4 para o Criciúma em São Januário com o Ramon Dias, ali o ano para o Vascaíno já acabou. Cara, a gente tomou de 4 para o Criciúma, já era, vamos cair. Tomamos de 6 para o Flamengo, já era, vamos cair. Sofremos para passar do Água Santa, sofremos para passar do Marcílio Dias, já era, a gente não vai chegar nem às oitavas da Copa do Brasil. E olha aí, cara, o Vasco hoje é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro. Vai aparecer a tabela aí a vocês. O 8º colocado do Campeonato Brasileiro. O Vasco está a 7 pontos do G6, com um jogo a menos, podendo ficar 4. Esse jogo a menos sendo contra o Cuiabá, em São Januário. Não é qualquer jogo. É um jogo que os 3 pontos é muito fácil. Não vou falar que é certeza, mas é muito normal de acontecer. Muito normal. 4 do G6. 4. E a 9 do Z. Se ganhar, principalmente, o jogo vai ficar 12 da zona do rebaixamento. A gente está nas quartas de final, da Copa do Brasil, com um empate separando a gente da semifinal, cara. Vamos colocar na cabeça. Se você hoje reclama do Vasco, eu vejo muita gente reclamando nos comentários, e você tem todo o direito, meu amigo. Você tem todo o direito. Você é torcedor do Vasco. O torcedor tem direito de reclamar o quanto ele quiser. E você que é inscrito no meu canal, até mais. Critique, reclame, grite, faça barulho. Mas pensa, muita gente reclamando que o Vasco não trouxe reforços, que o Vasco não trouxe zagueiro. Cara, a gente é o 8º colocado do Campeonato Brasileiro a 7 pontos de distância do G6. Vamos parar de reclamar. Vamos parar. Sabe por que eu tô falando isso? Lembra que eu falei com vocês lá no início do vídeo? Que dos últimos 4 anos é o ano que você fica mais feliz com o Vasco? E por que eu tô dizendo isso? Que a gente olhou a tabela agora. Vai aparecer a você a tabela do Campeonato Brasileiro do ano passado, exatamente na 25ª rodada, que é a rodada que nós estamos. Olha onde estava o Vasco no ano passado. Na 17ª colocação, com 26 pontos, hoje o Vasco tem 34. E aí, vendo Goiás, Santos e Inter à frente. O Inter na 14ª colocação, a 3 de distância do Vasco. Na mesma 25ª rodada, você sabe o que aconteceu no ano passado? O Vasco tomou de 4 para o Santos na Vila, com o Soteldo pisando na bola. O Vasco, no ano passado, ele não disputava mais a Copa do Brasil, que havia caído para o ABC na 2ª fase. Olha nesse ano como a gente está, cara. A gente está na 8ª colocação, não na 17ª. Estamos nas quartas da Copa do Brasil. Não caímos para o ABC. Não caímos para o ABC. Vamos olhar então para o ano de 2020, né? Que foi, no caso, o ano em que o Vasco da Gama, o último ano do Vasco da Gama na Série A, antes de cair para a Série B e ficar, infelizmente, 2 anos, né, na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, também é uma grande loucura e uma grande vergonha. Vasco naquele brasileiro, que cai, infelizmente, naquela rodada, meu amigo torcedor vascaíno, na 25ª rodada de 2020, o nosso Vasco da Gama ele já estava na zona do rebaixamento. Olha que loucura. O Vasco, à época, estava exatamente também na 17ª colocação, com 26 pontos, os mesmos 26 pontos do ano passado.
via o Bahia com 28 à sua frente, o Sport com 28 à sua frente e o Atlético Paranaense com 28 à sua frente. E se olharmos para a Copa do Brasil, quer olhar para a Copa do Brasil? Vamos olhar. O Vasco ele cai na Copa do Brasil na quarta fase para a equipe do Botafogo. O Vasco é eliminado para o Botafogo na Copa do Brasil, perdendo o jogo de ida pelo placar de 1-0 e o jogo de volta empatando em 0-0, salvo engano, o jogo é em São Januário. Então o Vasco ele não chega, ele cai na quarta fase. Não chega às quartas, hoje estamos nas quartas. E vamos olhar então para outro ano, vamos olhar para 2019. Em 2019, o Vasco da Gama, exatamente nessa 25ª rodada, estava um pouquinho melhor, na 12ª colocação. Ano que o Vasco consegue se livrar, após o Luxemburgo também fazer um milagre aí no elenco do Vasco da Gama. O Vasco estava em 2019, então, na 12ª colocação, com 31 pontos. Hoje temos 34, estamos com um jogo a menos em comparação aos adversários e estamos na 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Naquele ano, à época, na Copa do Brasil, o Vasco é eliminado para a equipe do Santos, em São Januário, após vencer o jogo pelo placar de 2-1. Como perdeu em casa pelo placar de 2-0, o Vasco é eliminado. Eliminado, no caso, né, perdão, na quarta fase também, que a época tinha da Copa do Brasil. Então vamos olhar para trás, vamos olhar para 2018. Em 2018, o Vasco da Gama, na 25ª rodada, estava, sabe aonde? Na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha 25 pontos na 25ª rodada. 25 pontos na 25ª rodada. Hoje temos 34. O Vasco é eliminado nas oitavas de final, sabe para quem? Para o Bahia. Para o Bahia. Volto a repetir, 18ª colocação, sendo eliminado para o Bahia. Eu falei que eram 4 anos, vou até me corrigir, perdão. Dos últimos 6 anos. Hoje é o ano em que o torcedor vascaíno ele tem mais felicidade. Ao olhar o Vasco na 8ª colocação, que é a melhor colocação dos últimos 8 anos, dos últimos 6 anos, e estarmos nas quartas de final da Copa do Brasil. Então assim, o elenco é ruim, cara. Precisa melhorar? É claro que precisa, mas curta. E esse vídeo eu faço exatamente para isso, para você curtir. Porque o que você está vivendo hoje, você, torcedor vascaíno, está vivendo hoje, nós não vivemos há muito tempo. Hoje temos um elenco que quer. Hoje temos um técnico bom pra caraca. Podemos criticar, podemos reclamar, mas o Paiva é bom pra caramba. Os números do Paiva são impressionantes. 21 jogos como técnico do Vasco, 11 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Está hoje numa sequência de exatamente 9 jogos sem perder, Rafael Paiva. Empate contra o Red Bull Bragantino, empate contra o Atlético Goianiense, a vitória contra o Atlético pela Copa do Brasil, a vitória contra o Fluminense, um empate contra o Criciúma e 3 vitórias seguidas. 2 contra o Atlético no placar de 2-1 e a última desse último domingo contra o Vitória. Esse é o Vasco de Paiva. Esse é o Vasco que dá alegria. E o Vasco que, além de dar alegria, o Vasco que entendeu o que é ser Vasco da Gama. Isso fica nítido quando a gente olha para os bastidores da Vasco TV. O Vasco venceu o domingo Vitória. E a Vasco TV divulgou os bastidores. E é claro, como não poderia ser diferente, a gente traz aqui a você como foi os bastidores dessa última rodada de Campeonato Brasileiro. Dê uma olhada aí e se arrepie com tudo que rolou dentro do vestiário. A gente pode! Não deixa as pessoas acharem que a gente não merece. Nós merecemos onde nós estamos, mas nós merecemos mais. Por quê? Porque nós queremos mais. Nós pensamos maior. Nosso pensamento tem que ser lá em cima. Não é sobre o adversário, é sobre nós. Mas hoje a gente pode perder conta. Hoje nós não podemos perder conta. Lo único que tem que caber en nuestra cabeza hoy es ganar acá. Los 3 puntos, ir acá con los 3 puntos. Eso va a hacer que seamos un equipo mucho más importante de lo que somos. Juntos, ya vemos que necesitamos de todos. De todos los jugadores necesitamos. No 1, no 2, no 3, todos juntos. Todos juntos tenemos que estar. ¿Está? Vamos a estar. Parabéns por eso. Yo estoy muy orgulloso de todos ustedes. De lo que estamos consiguiendo. Mucho. El juego de hoy fue un reflejo de lo que somos. Estoy muy feliz por lo que conseguimos. Parabéns para todos. Tá bonito de se ver a entrega, tá bonito de se ver os que não estão jogando, quando entra dá a resposta. Esse é um grupo. O grupo não é formado só de 11 pessoas, mas de 20, 30, 40 atletas que esteja no plantel. Quando tiver errado, tem que falar. Quando tiver que jogar sério, tem que jogar sério.
Quando tiver que pôr a bola no chão, tem que pôr a bola no chão, mas sempre com respeito, sempre respeitando o próximo, sempre respeitando o companheiro. Se a gente tiver respeito um pelo outro, já é meio caminho andado. E o resto a gente sabe, se a gente tiver entrega, se a gente assumir a responsabilidade, tiver coragem, nós vamos conseguir. Então, meu amigo torcedor vascaíno, é exatamente sobre isso, né? A gente vê aí é claro, foi dividido em 2 períodos, pré-jogo ali antes da partida contra o Vitória começar e também logo após a partida ter sido terminada. E a gente vê um vestiário assim que quer, sabe? Um elenco que quer, um Vasco que quer. É um Vasco que eu não tenho dúvidas que dará muita alegria a todos nós, torcedores vascaínos. Por termos dentro do grupo lideranças, termos um Maicon, que é um baita de um líder, termos um Verrete, que é um baita de um líder, ter o próprio Léo, que diante de todas as críticas, é um líder dentro do elenco. Querendo ou não querendo, tudo isso que rolou aí com o Léo recentemente, né, esse problema de tantas críticas daquele humorista que falou besteira de fato, isso trouxe o elenco mais pra perto, isso uniu o elenco do Vasco da Gama. A gente tem um elenco que quer muito, cara. Um elenco que quer muito. Tem as suas limitações? Tem, é claro. É um elenco limitado. Mas é um elenco que se entrega e vai fazer de tudo para dar muitas, eu não tenho dúvida, dar muitas alegrias para todos nós, torcedores vascaínos. E aí, é engraçado também falar sobre isso. Porque o Paiva, na última rodada aí contra o Vitória, foi questionado exatamente sobre a situação de reforços. O Paiva foi perguntado, e aí, Paiva, o Vasco precisa contratar? Falta jogador para você? E olha as palavras do técnico do Vasco. Deem uma olhada e depois voltem pra gente comentar sobre isso. A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer, de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com Marcelo, Pedrinho, Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão, né? E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base e a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante, a gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente acredita muito no que a gente tem que acreditar e eles estão dando a resposta, a gente tem que dar o voto de confiança porque a gente está conquistando coisas grandes, né? A gente vem aí do 7º, 8º jogo sem perder, nos últimos 6 jogos são 5 vitórias, então a gente tem que dar os parabéns para o grupo pelo tudo que eles estão fazendo e a gente vai tentar melhorar sempre com o que a gente tem na mão. Tá aí, torcedor vascaíno, isso é algo que sinceramente me chama muita atenção. Essa postura aí de Rafael Paiva, né? O fato dele sempre deixar muito bem claro que ele tem que potencializar o elenco, isso é muito interessante. É saber trabalhar com as peças que ele tem em mãos. É saber utilizar os atletas que ele tem à disposição. Isso é muito interessante e é por isso que a gente vê o Vasco cada vez mais forte. É um Vasco que se não tiver ponta, ele vai botar o Leandrinho, mesmo sendo lateral de origem, ali. E ele vai jogar bola. É um Vasco que se não tiver um segundo volante, ele vai colocar o Hugo Moura ali e ele vai render, ele vai jogar bola. Esse é o Vasco de Rafael Paiva. O Vasco eu tenho certeza absoluta que dará muitas alegrias a mim, a você, a todos nós torcedores vascaínos. Reforços ainda vão chegar, anota aí, tá? O Vasco vai contratar ainda esse zagueiro, livre no mercado. Mas mesmo caso não consiga fechar com nenhum atleta, eu tenho certeza que esse elenco aí vai dar muitas alegrias ao torcedor até o final do ano. Concorda, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo para fechar essa terça-feira, agitada, movimentada e de muitas novidades. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam, compartilhem. Agora sim, você aí, ó, que gostou do vídeo, essa é a sua hora de se inscrever no canal e ajudar o nosso crescimento. Vamos que vamos, Vascão. Saudações vascaínas.